Voltei, voltei, 19 de maio de 2020. Beijos para todos vocês que estão aqui, ó, pertinho de mim. Nossa, poucas crianças mandam beijo pra ti, hein? Faz favor, tá? Dá um jeito aí, né? Ó, vocês leram lá em português, a nossa aula de português, um texto. Esse texto fala sobre os 16 caranguejos. Foi? Pois é. Então, depois que vocês leram o texto, a tia explicou para vocês o que são dígrafos. O que são dígrafos? Dígrafos são palavras que têm duas letras com um som. SS, RR, NH, LH, SC, né? Vocês lembram? Né? São palavras que você pronuncia, ela tem duas letras, mas pronuncia uma só, né? Tem o som de uma só. Isso são dígrafos. Aí, lá na página 15, tá assim. Que relação existe entre o enredo e o título da narrativa? O enredo é história. E o título significa os 16 caranguejos, né? Por quê? Porque fala sobre 16 caranguejos, né? E fala aí que teve um deles que saiu, né? Eles saíram do tanque lá, né? Tanto é que fala, o tanque já estava abarrotado de caranguejos, ainda restavam muitos outros na sacola. Seu potó contou por alto uns 32. Gente, quando eu contar um caso para vocês, quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns 10, 12 anos. A tia morava lá em Guarapari. E minha mãe vivia comprando caranguejo. Eu amava pegar as perninhas, comia as perninhas. Mas eu nunca via minha mãe fazendo caranguejo. Eu nunca tinha visto ela fazendo os caranguejos. E, na verdade, nós não morávamos em Guarapari. A gente morava em Vila Velha. Ali perto do Convento da Penha, né? Às vezes alguma criança já foi. A tia morava ali. E nós tínhamos apartamento lá em Guarapari. Então, quando chegava, era um apartamento, era uma kitnet muito apertadinha. E nós éramos em 8 pessoas. Então, quando a gente ia, a gente dormia todo mundo juntinho, era super legal. E mamãe vivia comprando caranguejo. Um belo dia, minha mãe comprou 2 amarrados de caranguejo, lotado de caranguejo. Eu não sabia como que fazia caranguejo, né? Aí um dia, ela foi fazer o caranguejo lá, era janeiro, ela foi fazer caranguejo. E eu não sei o que aconteceu, que um dos amarrados do caranguejo, ele abriu. Cara, foi caranguejo pro apartamento inteiro, foi aquela confusão, começava a gritar, e eu queria subir em cima das coisas, não tinha onde subir, porque o apartamento era minúsculo, e eu começava a gritar, mamãe e papai começavam a pegar os caranguejos e colocava dentro da panela, e foi aquela confusão, e foi guardando os caranguejos, e era para ter, acho que era para ter 10 caranguejos ou 12 caranguejos na época no amarrado, eu não lembro. Eu lembro, gente, que mamãe e papai contaram os caranguejos, tava faltando um caranguejo, e o caranguejo não encontrava de jeito nenhum, e aí eu consegui ir para fora do apartamento. Em cada andar são 15 apartamentos, um corredor imenso, gente. Eu saí correndo, já era de noite. E minha mãe, volta menina, vamos dormir. Eu falei, não, tem que achar esse caranguejo, depois ele vem em cima de mim e me morde. E minha mãe com o chinelo atrás de mim, eu correndo do caranguejo. E cadê o caranguejo? Eu não queria entrar dentro do apartamento com caranguejo lá, porque não tinha encontrado, faltava um caranguejo. Foi aquela confusão, aquela confusão. Minha mãe pegou o cinto e volta aqui, vamos dormir. Eu tô cansada. E eu não queria de jeito nenhum. Menino, você acredita que eles encontraram o caranguejo no terceiro andar? Ui, nossa senhora, só de falar já me dá arrepio. Eles encontraram o caranguejo no terceiro andar. Cara, aqui, até hoje eu sonho com os caranguejos, tá? Aí eu li esse texto aqui, me deu até arrepio. Nunca mais eu comi caranguejo. E eu amo caranguejo. Eu como assim, quando eu vou nos restaurantes, eu como a casquinha do caranguejo, mas o caranguejo em si eu não como mais. Até hoje. Você vê, a tia praiana sempre morou na praia, viveu na praia, mas aquilo me deu um desespero tão grande, eu fiquei com medo, fiquei traumatizada, nunca mais. Aí eu fui ler esse texto aqui, me deu até
Lembrei da minha infância. Bom, então vamos continuar. Página 16. Retire do texto uma fala que prova essa relação que você demonstrou na resposta ao exercício anterior. Então, lá ele fala: onde estão os 16 caranguejos que eu estava engordando no tanque? Ele estava mantendo os caranguejos no tanque para engordar para depois papar, né? Então, quando aqui atrás na questão 1 perguntou o que tem a ver a história com o título, né? Porque fala sobre isso, são caranguejos, né, que estavam no tanque, tá? Que afirmaram terem saído do tanque. Aí ele pergunta: onde estão os caranguejos, né, que eu estava engordando no tanque, que não estão mais lá? Então é essa frase. Coloca a frase entre aspas, copia a frase e coloca entre aspas porque está copiando a frase. O texto começa assim: eram 12 meninos correndo e gritando. Passaram todos os 12 por mim e quase me derrubaram. Você notou que o texto é uma narrativa, né? Está contando uma história. Conta-se uma história em que aparecem 16 caranguejos. O texto apresenta um narrador que não se identifica, ele não fala quem ele é precisamente, ele não fala quem ele é, mas ele aparece na história. Participa dela observando de perto as cenas que ele está narrando. No trecho reproduzido anteriormente, esse trecho aí, ó, onde estão os 16 caranguejos que eu estava engordando no tanque, né? As palavras que se referem ao narrador são o quê? Mim e me. Quer dizer, os 16 caranguejos que eu estava, quer dizer, ele estava, a pessoa, tá? Então, letra C. O que o narrador quis dizer com só vendo, logo no primeiro parágrafo? Lá no primeiro parágrafo, ele coloca assim, lá ele fala assim, só vendo, né? Eram 12 meninas correndo e gritando, passaram todos os 12 por mim e quase me derrubaram. Logo depois o bando começou a se desfazer. Um dos meninos pulavam dos diques e iam a nado mesmo. Outros corriam por pontes de tábua sobre as garrafas de plástico azuis e se enfiavam de casa em casa até chegar às suas próprias casas. Só vendo, que tipo assim, nossa, só vendo para você poder ter ideia, né? A pior hora para se correr pelo mangue. Mangue é cheio de caranguejo. A maré cheia sai transformando tudo em ilha, barracos, pessoas, montes de lixo. Então, tipo assim, só vendo você acreditar no que está contando, né? Então, quando ele fala assim, o que ele quis dizer só vendo, né? Quer dizer, só você vê para você acreditar, porque por meio de palavras você não faz nem ideia do que está acontecendo, né? Você tem que ver para acreditar. 5. Retire do texto palavras com diferentes dígrafos com H. Ó, chão. Chão é com H. Tá vendo? Afiliado com LH. Sobrinho, NH. São algumas possibilidades. 6. Copie do texto uma palavra em que ocorrem dois dígrafos diferentes. Alguém achou aí? Qual palavra que vocês pegaram? Eu peguei a palavra chatinho. Chá tem o CH e nhó. Chatinho, o NH. Então, tem dois dígrafos numa mesma palavra. CH de chá, aí tem nho, chatinho, NH. Identifique os dígrafos nas palavras que compõem o título do texto. Lá no título do texto está assim: os 16 caranguejos. Quais são os dígrafos? Ó, 16, SS, carangue. Ninguém fala caranguejo. Ninguém fala caranguejo. Ninguém fala. Carangue, o U não é pronunciado. Então, o SS e o GU, tá? Copie duas palavras do texto que apresentam o dígrafo QU. Nós temos as palavras aqui, tanque, com QU, né? QU não é pronunciado. Nós temos dique, tá? São palavras com QU, no qual o U não é pronunciado. Aí lá no 9 tá assim: releia esses dois trechos do texto. Aí tem o primeiro trecho: a pior hora para se correr pelo mangue. A pior hora, porque o mangue é lotado de caranguejo. 2. A maré cheia sai transformando tudo em ilha. Quando a maré vem, a maré fica cheia e transforma tudo em ilha. Depois ela vazante e volta ao normal. Então, esses dois trechos não estão ligados por alguma palavra ou expressão. Uma aparece depois do ponto final do outro, mas é possível perceber que eles têm relação de explicação. Tá vendo? Então, qual das reescritas a seguir revela essa relação? É a letra B de bola. A pior hora para se correr pelo mangue, porque a maré cheia sai transformando tudo em ilha, né? 10.
10 perguntou lá, ó, pensando nessas relações que não ficam explícitas no texto, não mostra a cara no texto, ela fala de mostro escondido, junte esses dois textos em um só. Meu sobrinho não mexe nas coisas dos outros. O mesmo eu já não digo do neto de Dona Coisinha. Você pode colocar, meu sobrinho não mexe nas coisas dos outros. Mas eu não digo o mesmo do neto de Dona Coisinha. Vocês vão colocar essas duas frases numa frase só, tá? Vocês podem usar aí as conjunções, mas, porém, tipo assim, meu sobrinho já não mexe nas coisas dos outros, mas não digo o mesmo do neto de Dona Carolina, porém não digo o mesmo, né? Vocês vão utilizar aí da forma como vocês acharem melhor. E aí, tá falando assim, na página 18, na questão 11, nós temos aí várias frases, né? Aí vocês perceberam que tem algumas que estão entre aspas, ó. Não, o meu filho não foi. Nem o meu, nem o meu. O meu filho estava na cama. O meu passa o dia na escola. Ah, o meu é um santo menino. Nossa, o meu é que é. O meu é que não foi. Nem o meu, nem o meu. E são palavras ditas aí pelos pais, né? Pelas mães, né? Tá tudo entre aspas, né? A perguntou a quem pertence essas falas, né? São parentes dessas crianças, desses meninos, tá? São parentes deles, são familiares deles, tá bom? Aparece uma menina no meio do enredo que é responsável por uma mudança da narrativa. O que ela faz para essa mudança acontecer? Né? Ela aponta para o chão indicando 16 caranguejos que passavam. Ela aponta os 16 caranguejos, né? Aí na questão 13, no trecho a seguir, uma expressão está destacada. Seu sobrinho é que não é boa influência para o filho de minha filha. Ó, para o filho de minha filha. Então eu posso colocar quem é o filho de minha filha? É o meu neto. Então, seu sobrinho é que não é boa influência para meu neto. Aí na questão 14, cada um vai dar a sua resposta. Na questão 15, que diferença é possível perceber entre o uso de u em mangue e u de guardei? Mangue. O u não é pronunciado. Guardei. O u é pronunciado. Essa é a diferença. Mangue é dígrafo. Guardei não é dígrafo. Existe um dígrafo com a letra H que representa um som que também pode ser representado pela letra X. Aí, qual é essa palavra aí, ó? Cheia. Tá vendo? A cheia, ó, cheia com CH e tem som de X. Tá vendo? Uma outra possibilidade aí que pediu, né? Lixó, com X. E ao mesmo tempo tem som de CH. Em determinado momento do texto, afirma-se que as pernas do afilhado já balançavam. O que isso significa? Né? Balançavam de medo, ele estava com medo, tá? Digo mais, eram 12 crianças ao todo, as outras 10 eu conheço bem as outras 10. Né? Quem são as duas crianças que estão faltando? É o sobrinho de Dona Coisa e o neto de Dona Coisinha, tá? Aí na questão 19 pediu para vocês pesquisarem um dicionário que significa dique. Dique é uma barragem feita aí para desviar, né, o curso do mar, do rio, enfim, tá? Aí lá na questão 21, pediu para vocês encontrar as diferenças. Vocês vão encontrar as diferenças. Aí onde estão marcados aí, são 7 diferenças. Vocês estão vendo aí as 7 diferenças? Onde está marcado o xizinho? Vendo, ó? Onde está marcado o xizinho? Aí vocês vão olhar aí as diferenças. Olha aí a resposta, tá? Olha a resposta aí. Tá bom? Para poder responder, tá? Tem uma outra questão também, gente. Quando eu morava na Praia do Morro, aí eu já tinha mudado para a Praia do Morro. E a tia morava na segunda rua da praia. Eu estava começando a dirigir. Vocês acreditam que quando eu fui... Eu estava indo para minha aula de natação. Que quando eu fui entrar no carro, tinha um caranguejo debaixo do carro. Ele veio lá da praia, lá, né? E veio para debaixo do carro. Gente, tive que chamar o zelador para tirar o caranguejo dali. Ele tirou o caranguejo, botou numa caixa de papelão do supermercado. Ele colocou e tirou o caranguejo. E mesmo assim,
Eu não tive coragem de entrar no carro. Eu fiquei com medo de ter um caranguejo dentro do carro. Gente, eu perdi minha aula de natação. Eu não fui. E vou dizer mais, fiquei muito tempo sem entrar no carro, tá? Com medo do caranguejo. Aí eu já tinha, é, já tinha uns 18 anos, 19 anos já era maior já, né? Mas já tinha cada história com o caranguejo, gente. Se eu contar pra vocês, depois eu volto contando mais, tá bom? Me lembra, tá? Tia, ó, a história do caranguejo. Eu tô cheia de história de caranguejo pra contar pra vocês, tá? Que a tia morava na praia, então tem muita história de caranguejo pra contar, tá bom? Grande beijo pra vocês.